Acredite nele. Palestra de Neville Goddard. Realizada em 3 de maio de 1965. Assunto que eu intitularia, realmente, creia nele. E então, quem é esse em quem devo crer? Somos informados nas Escrituras. Tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos deve ser cumprido. Lucas 24 versículo 44. Mas tudo. Bem, o que Moisés escreveu primeiro sobre mim? Pois estou aqui esta noite, estou falando com você. E a Bíblia é muito pessoal, é tudo sobre o indivíduo. Então aqui estou diante de vocês. Ele escreveu sobre mim? O que ele disse sobre mim quando vim aqui na plataforma para falar com vocês? Ele disse: diga a eles que eu sou me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre. E assim serei conhecido por todas as gerações. Êxodo 3 versículo 14. Isso é tudo o que você diz a eles. Eu sou me enviou a vocês. Então o que o profeta disse? O profeta disse: antes de mim nenhum Deus foi formado, eu não conheço nenhum. Eu sou o Senhor teu Deus e além de mim não há Salvador. Isaías 43 versículo 3,11. Foi isso que o profeta disse? Sim, foi isso que o profeta Isaías disse para me dizer para te dizer. Então o que o salmista disse? O salmista me disse para dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46 versículo 10. Portanto, tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos deve ser cumprido. Aqui ele exige um interesse primário. Você não pode recorrer a nenhum ídolo, nenhum mago, nenhum médium, nada neste mundo. Ele não vai tolerar isso. Volte-se somente para ele, pois não há outro Deus. E quem é ele? Eu sou. Não há outro Deus. Bem, como posso prová-lo agora? Estas são apenas palavras. Como posso realmente prová-lo? Bem, você pode prová-lo de uma forma muito simples. Primeiro de tudo, vamos voltar. Um amigo meu veio na quarta-feira passada, isto é, dois dos meus amigos, eu diria, marido e mulher, e ele me disse que havia enviado meu livro Sentir é o Segredo para seu irmão em Oklahoma, e o irmão escreveu que ele tirou muito proveito disso. Ele aplicou e funcionou. Ele assumiu que era o que queria ser nos negócios, e tudo correu lindamente. Mas, eu não posso concordar com Neville quando se trata do final do livro, disse ele, pois no final do livro parece blasfemo, pois no final ele está sugerindo ao leitor que o leitor deve assumir eu sou Jesus. Então ele foi até minha biblioteca e pegou o livro Sentir é o Segredo dela, da biblioteca, e o abriu na página antes do final, e lá estava, e você deve assumir que eu sou Jesus, eu sou Deus. Pois se eu e meu Pai somos um, eu poderia fazer as obras de meu Pai somente se eu fosse um com meu Pai, então devo assumir que eu sou Jesus. Então ele disse ao seu irmão: eu não posso fazer isso, pois isso me parece uma sugestão blasfema, mas eu a apliquei sabiamente com sucesso nos negócios. Agora, um amigo meu, outro sujeito agora e uma pessoa muito rica, herdou riqueza, sim, ele ganhou e aumentou sua riqueza, mas herdou riqueza, ele me disse. Eu experimentei todas as emoções neste mundo, exceto uma, e essa é a pobreza. Eu nunca soube o que era ser pobre. E então, fui para o Camboja e me tornei um monge e dormi em uma tábua, deixando minha casa fabulosa para trás. Saí todos os dias por 2 semanas com minha pequena tigela para pedir arroz, e fui de casa em casa e eles encheram a pequena tigela com arroz. Eu fiz isso para experimentar essa emoção da pobreza. E você sabia que hoje, com todos os seus milhões, ele acredita que experimentou isso? Aqui está um multimilionário vestido com os trapos de um mendigo em um baile de máscaras, sabendo que o lacaio vai simplesmente anunciar que o Sr. Jones está aqui, e o carro virá e o levará para sua casa fabulosa. No final de 2 semanas, ele pegará um avião, voará de volta para sua casa fabulosa aqui nas colinas de Hollywood, lá em Mulholland, é onde ele mora, um lugar fabuloso. E então, ele realmente acredita que experimentou a pobreza.
Posso lhe dizer, o que não atravessamos emocionalmente, não vivemos. Mas eu poderia lhe dizer esta noite como fazer isso. Se ele realmente quer saber como realmente experimentar a pobreza, é tão simples, tão simples. E eu lhe direi como experimentar a riqueza e isso é igualmente simples. Ambos são iguais. Você pode experimentar a riqueza tão facilmente quanto pode experimentar a pobreza. Pois tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos deve ser cumprido. Agora vai e diga a eles exatamente o que eu lhe disse na lei de Moisés e por meio dos meus servos, os profetas, e por meio do meu servo, o salmista. Ele me disse exatamente que eu sou o Senhor e além de mim não há Deus, não há Salvador. Agora, deixe-me usar apenas um pouco de imagem. Eu não pediria que você levasse isso ao pé da letra, mas eu relacionei isso ao meu mundo. Acho que todos em nosso mundo, esta terra fabulosa da América, ou digamos, o mundo ocidental, em algum momento possuíram uma pequena câmera. Eu sei que eu tive uma pequena Brownie. Todos em algum momento possuíram uma ou experimentaram a experiência de ter uma fotografia atirada. E então, aqui temos esta coisinha boba. Bem, muitos anos atrás, me ocorreu forçosamente que eu relacionaria a minha mente a um filme sensibilizado que eu configuraria em uma exposição de tempo antes de um evento imaginário. Mas você não precisa de muito tempo, você simplesmente foca o que quer tirar e configura em uma exposição de tempo. Bem, uma exposição de tempo não vai levar mais do que 1 segundo ou 2 segundos no máximo. Mas você configura e então há uma maneira de tirá-la. Então você atira. Estranhamente, esse tipo de câmera está sempre carregada. Você não compra o filme, não o envia para ser revelado, não lhe custa nada, ele simplesmente produz resultados. Ele simplesmente revela tudo o que você pega e projeta na tela do espaço. E aí você tem uma imagem tridimensional em dramas em movimento no seu mundo, apenas com base no que você está pegando. Então eu comparo minha mente a um filme sensibilizado, que eu configuraria em uma exposição de tempo antes de um evento imaginário. Eu poderia dizer a você o que eu iria focar e o que eu iria capturar. Então eu descobri como isso aconteceria. Eu descobri um grande segredo sobre sentimento. Eu tentei todos os tipos de coisas e descobri que essa coisa peculiar funcionava. Eu simplesmente me pegava enquanto olhava para minha foto que eu queria tirar e eu respirava e respirava e respirava, inspirava e expirava, e finalmente eu ficava mais e mais excitado, como se a coisa estivesse se tornando mais sensibilizada. Então eu descobri que enquanto eu olhava para ela e fazia uma inspiração profunda, eu explodia. A única palavra que eu posso encontrar para descrever a sensação, que cada pequeno átomo do meu ser explodiu, da minha cabeça aos meus pés, meus dedos, tudo. Então eu não tive desejo de repetir aquela performance. Pareceu-me aliviar, uma sensação de liberação me possuiu, então eu usei na noite de terça-feira passada uma expressão, de todos os prazeres do mundo, o alívio é o mais intensamente sentido. Descobri que você sente isso e não tem desejo de repetir, e então o tempo desenvolve isso, projeta isso, e acontece. Então eu descobri que tudo o que foi escrito sobre mim é verdade. Não há outro Salvador. Você pode sair da pobreza para o que quer que considere riqueza, e esse é um termo relativo. Você pode não desejar $1 milhão, você pode desejar, digamos, $100.000. Isso pode parecer uma segurança enorme para você, tudo bem, se parecer, é isso. Se 10 mil bastassem, é isso. Não importa o que seja. Você tira a foto, deixa em paz, e então todo o vasto mundo convulsiona e se move em direção ao nascimento dessa foto. Você pode não gostar de muitas coisas que vão acontecer entre tirar a foto e o nascimento ou a projeção dessa foto em 3 dimensões, mas você atirou, boa, ruim ou indiferente. Agora, tenho permissão para compartilhar com vocês uma história esta noite. Um amigo meu me escreveu e me pediu para não mencionar os nomes, só isso, mas estou perfeitamente livre para mencionar qualquer coisa, exceto o nome da série individual. Bem, por 4 anos ele foi roteirista de uma série muito popular na TV no horário nobre. Ele se cansou depois de 4 anos do mesmo formato, simplesmente não se importou com o mesmo formato.
Nenhum artista criativo quer a mesma coisa repetidamente. E então, ele sabe esta noite que sua atitude em relação a isso foi a causa pela qual a rede que a transmitiu por 4 anos não renovou o contrato, e então foi cancelada. Mas como ele é um bom escritor, não houve dificuldade em encontrar outras coisas, e outra série tão grande quanto a Nielsen o escolheu para escrever para ela e depois outra para o futuro. Mas, ele é muito sensível e tendo tido 4 anos com um certo produtor, e gostando desse homem e do homem gostando dele, em comparação ele não gostou desses 2 novos produtores. Não se ele os comparasse com aquele com quem ele teve 4 anos nessa série muito popular. E aquele produtor dos primeiros 4 anos tinha todo o dinheiro que era preciso para se aposentar graciosamente, quero dizer, confortavelmente, porque ele não sacou todo o seu dinheiro. Teria sido pago em impostos, então ele sacou apenas metade dele ao longo de um período de anos, com uma condição de que quando eu sair do estúdio, o que eu não sacou será pago a mim. Então ele poderia viver pelos próximos anos como viveu nos anos anteriores, porque tudo está lá esperando e acumulando para ele. Então ele partiu para as ilhas, enquanto ele então começou a escrever outro roteiro muito, muito bem-sucedido. É realmente o topo da classificação hoje. Mas, como eu disse, ele não gostou do produtor. Gostou dele, mas não na medida em que se sentia próximo dele. Tendo ouvido algo semelhante ao que você está ouvindo agora, ele pensou em tentar essa técnica de respiração. Então ele simplesmente relaxou em seu quarto no andar de cima e trouxe à mente não aquele produtor do passado, mas um bom relacionamento, e sentiu o alívio que viria se ele tivesse um relacionamento adorável com um produtor. Então ele disse: eu respirei e tive a sensação de formigamento, e finalmente tive a explosão. No minuto em que tive a explosão, eu sabia que estava feito. Levantei-me imediatamente, desci as escadas e contei à minha esposa o que tinha feito e a lembrei de ter cuidado com a respiração quando ela entrasse em meditação. Lembrei-a dessa necessidade de respirar corretamente até o ponto de inalação e explosão. Depois que eu disse a ela, voltei para o andar de cima. Não levaria mais do que 1 minuto, disse ele, de descer as escadas, falar com ela e voltar para o andar de cima. Mal cheguei lá em cima quando o telefone tocou. É meu antigo produtor de 4 anos. E a rede que o abandonou. Outra rede igualmente grande, pois há 3 grandes redes, outra grande rede o pegou e pediu a ele, o antigo produtor, para realmente voltar e produzir. Ele, por sua vez, disse que precisava de mim, então me ligou e disse: preciso de você. Eu disse a ele meus compromissos, estou escrevendo agora para este show, que é igualmente grande, estou comprometido com outro show no outono, que devo escrever. E ele disse, e bem, deixe comigo. Ele entrou em contato com o estúdio e obteve uma liberação desse compromisso para que pudesse escrever com ele. Tudo em questão de menos de 1 minuto, essa imagem se desenvolveu. Então eu digo a você, tudo escrito sobre mim. Agora você pode repetir essas palavras sobre si mesmo. Não pense que está escrito sobre uma coisa chamada Neville. Não está escrito sobre Neville, está escrito sobre mim, e todos podem dizer a mesma coisa, esse algo em si mesmo. Existe no homem aquele algo para o qual, aconteça o que acontecer, ele pode se voltar. Esse algo que, independentemente do que mais fale, permanece firme, essa cidadela consciente, e essa cidadela consciente é eu sou. E eu comparei isso a um prato sensibilizado que eu, com ele, montei em uma exposição temporal. Enquanto eu o montei, vou pegar algo. Não quero apenas pegar um espaço vazio, então coloquei diante dele o que implica a realização do meu sonho. Pois a potência de tudo isso é sua implicação. Sempre monte algo que implique algo, não apenas uma imagem sem nenhum significado. Deve ter significado. Então ele montou diante do olho de sua mente o que tinha significado e apenas respirou e respirou, para dentro e para fora. É peculiar. Tente. Ele ganha um ritmo peculiar, e então você o leva a um certo ponto de excitação, você começa a formigar, e então uma pequena explosão, bang, e tudo explode. Seu corpo inteiro explode, suas mãos começam a formigar por todo o lado,
sua cabeça, seu corpo inteiro, como se algo saísse dele. E você lê estas palavras: quem me tocou? Pois percebo que virtude saiu de mim. Lucas 8 versículo 45, 46. Algo sai, é um ato criativo. No começo, ele nos pegou e realmente impregnou a si mesmo com aquele amor que ele tinha por nós, nós somos o objeto de seu amor. No caso dele, chamado Deus pelo homem, leva mais tempo para trazer essa imagem de si mesmo à fruição, que é uma com ele mesmo. Mas enquanto nós, o mesmo ser afinado baixo neste nível, podemos trazê-lo tão rapidamente quanto ele trouxe, em 1 minuto. Todos nós fazemos isso de qualquer maneira. Um homem fez isso involuntariamente e trouxe pobreza para seu mundo, trouxe doença para o mundo, trouxe tudo o que ele não quer neste mundo. Mas o homem pode, pela mesma técnica, trazer todas as coisas adoráveis neste mundo à existência. Há apenas um ser, apenas eu sou. Então a história é verdadeira. Eu vim, disse ele, apenas para dar testemunho de tudo o que está escrito sobre mim. E se você não acreditou no que Moisés escreveu, você não acreditará em mim, ele disse, pois tudo o que ele escreveu sobre mim. E quem não está comigo está contra mim. É tão simples quanto isso. Se você não está comigo, então você está contra mim. Se você não acredita nisso, então você está contra isso. Você pode pensar que acredita em Deus. Você pode pensar que acredita em Jesus Cristo. As chances são de que você o faça implicitamente. Mas você não conhece nem Deus nem Jesus Cristo se você não sabe que Jesus Cristo é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Se você não sabe que o único nome de Deus é Eu Sou, e que você não pode dizer Eu Sou e apontar para lugar nenhum. É simplesmente a Eu Sou, esse é meu nome para sempre. E por isso devo ser conhecido por todas as gerações. Esse é meu nome. Bem, se você tentar como ele fez e obtiver resultados tão rápidos, como você poderia se voltar para fazer um ídolo? Somos avisados. Não se voltem para os ídolos, e não façam imagens de fundição de mim. Não se voltem para nenhum médium ou mágico e se contaminem por essa volta para o médium e o mágico, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Isso nos é dito no capítulo 19 do livro de Levítico, versículos 4,31. Não se volte para nada fora do seu próprio ser que é Eu Sou. Mas o homem, condicionado como ele pensa que, bem, talvez eu conheça uma pessoa sábia, ela poderia me ajudar, ou conheça algum médium muito sábio e eles podem olhar para o pequeno vidro e me dizer o que está reservado para mim. Então vamos para as folhas da xícara de chá ou todos os tipos de coisas fora do Eu Sou, e não há poder neste mundo, exceto Deus, e Deus é Eu Sou. Esse é o único poder no mundo. Agora, se esta noite sentado aqui, ou quando você for para casa, você pode realmente configurar algo que você quer fotografar, configurar no olho da mente. Você sabe que não lhe custa nada. E deixe-me lembrá-lo que a câmera está carregada, você não comprou o filme, e esse filme maravilhoso é muito sensível e tudo o que você tem que praticar é como tirar a foto. Se você estragar 1000 filmes, não faz diferença, eles estão sempre carregados. Se você estragar inumeráveis, não faz diferença alguma. Estamos aqui para praticar como tirar essas fotos, e então tirá-las de forma que elas se revelem e se projetem como objetos tridimensionais em nosso mundo. Agora, ele foi para casa e pegou. Ele disse: Eu sei que fui o responsável pela emissora que exibiu o show por 4 anos não ter escolhido a opção, porque eu não gostei do formato depois de 4 anos. Agora, a outra emissora que exibiu a peça permitiu que o produtor mudasse o formato, então estamos entrando em produção com um formato alterado, que agora mexe com a mente. Não posso fazer a mesma coisa repetidamente. Então, como tem um novo formato, posso realmente ir à cidade, algo totalmente diferente. Uso o mesmo escritório, a mesma estrela, mas ela é uma estrela tão grande, não preciso confiná-la a uma coisinha minúscula. Ela já fez tantas coisas adoráveis neste mundo. Eu a vi na Broadway, na TV, de muitas outras maneiras, e a vi como uma artista tão tremenda, ela pode fazer qualquer tipo de coisa. Por que confiná-la completamente a uma coisinha simples?
Bem, ele se cansou como artista, e então ele sabe que foi a causa da rede não ter escolhido essa opção, e uma rede de tamanho igual escolheu e deu permissão para mudar o formato. Agora ele está todo animado. Começa a trabalhar em um novo formato com um artista que ele ama e um produtor que ele ama, eles têm muito em comum. E ainda assim, ele não perdeu com os outros. Ele ainda poderia fazer isso se tivesse tempo. Leva tempo, naturalmente. Pelo menos ele sabe agora, esta noite, por sua carta, que recebi ontem, o que isso realmente significa. Vamos voltar à primeira parte, bem no começo de Gênesis, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Essa palavra Espírito é a mesma palavra que vento, que sopro, em hebraico, a mesma palavra. Quando nos voltamos para o livro de João, como o vento sopra onde quer e você ouve o seu som, essa palavra vento também é espírito em grego. A mesma palavra para vento é a mesma palavra para espírito, tanto em grego quanto em hebraico. Então aqui, é um sopro. Coloque sua cabeça debaixo d'água e mantenha-a lá por um tempo até que você não consiga respirar, então não há você. Aquilo que é a vida do homem parte, é o sopro. Mas eu lhe digo por experiência própria que não é exalação, é inalação. É uma autoimpregnação. Você não sopra sobre uma coisa. Sopra sobre si mesmo. Você absorve, olha com os olhos da mente, inspira profundamente e explode dentro de si. Você fica tão emocionado com o que vê. E você sente, seu corpo inteiro sente. Agora, esta noite, ele está sentado aqui em um estado de espírito feliz porque está com o homem com quem gosta de trabalhar. O que é melhor do que apenas trabalhar de forma amigável e harmoniosa? Se você ganhasse muito mais dinheiro, ele ganha o suficiente. Se você ganhasse muito mais dinheiro e fosse em circunstâncias diferentes, não compensaria. Então, esta noite, ele sabe e contou à esposa o que vivenciou, e estou tentando compartilhar com vocês. Então, se eu usar a imagem de uma chapa sensibilizada, faço isso apenas porque todos aqui estão familiarizados com uma câmera, estamos familiarizados com tirar fotos. Mas esta é uma câmera tão maravilhosa que você não tem tempo algum para enviá-la para reparos. Você não precisa comprar filme para ela. Você não precisa enviar esse filme para ser revelado, a própria vida o revela. Então aqui, não faça o que esse amigo da mente fez, tente adquirir mérito para entrar no céu. Não pode fazer isso. Esse filme está sendo revelado pela própria vida. Deus levou você e a imagem que Deus tem de você é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem que Deus tem do homem, pois Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Mas não leva da noite para o dia para desenvolver isso, leva 6.000 anos. Então, que ninguém lhe diga que você pode adquirir mérito, e ao adquirir mérito ganhar seu caminho para a nova era. Isso está chegando independentemente do que você faça aqui. Pois nas profundezas de sua alma Deus levou você, e você aos olhos dele você é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, e são necessárias a aspereza e todos esses golpes da vida, chamados nas Escrituras de fornalhas de aflição, para produzir essa imagem de Deus. Quando é produzido, você sai como a realidade que é o próprio Deus. Mas enquanto esperamos por isso, somos convidados a ser imitadores de Deus como filhos queridos. Bem, descubra como ele fez isso. O que ele fez para impressionar a si mesmo que eu sou sua imagem? Bem, eu descobri como ele fez isso. Eu descobri testando neste nível, pois o mesmo poder criativo opera aqui da mesma maneira. Então ele deve ter feito isso da mesma forma que eu fiz para me tornar o que a razão me disse que eu não poderia. A razão me disse que você nunca poderia se tornar o que você se tornou. Você nunca poderia viver do jeito que está vivendo, nunca. Tudo bem, eu tentei. Eu me tornei o que me tornei, o que parecia uma coisa impossível. Estou vivendo como estou vivendo, o que também parecia impossível daquele nível, e eu me lembrei do que fiz. Foi exatamente isso que Deus fez. Ele me segurou no olho da mente, aquele ser sensibilizado que ele é, e me inspirou, foi isso que ele fez, e eu peguei essa impressão de Deus. E então a vida está desenvolvendo isso, e trouxe isso a um certo ponto.
Enquanto estou diante de vocês, ele já quebrou a casca e revelou para sua satisfação. Foi exatamente isso que ele fez. Então, quando chegar a hora, em um futuro não distante, essa pequena coisa será tirada. Eu sou um com Deus, a mesma forma. Pois nesta mesma pequena vestimenta, aqui uma nova criatura foi formada, e do mesmo rosto outro espírito está olhando. Ninguém aqui com olhos mortais pode ver a forma da qual estou totalmente ciente quando você olha para esta vestimenta que você vê aqui. Mas estou totalmente consciente disso. E eu sei que o que ele fez por mim, ele fez por cada ser neste mundo, ele autoimpregnou aquele ser. É uma autoimpregnação. E a única coisa que ele fez foi ver você como sua imagem, e sua imagem é Jesus Cristo. Então, naquele momento em que está maduro para a quebra, tudo bem, ele o revela, ainda deixando você com uma pequena teia para contá-lo a tantos quantos quiserem ouvir. Mas então, em pouco tempo, ele o tira-o pela última vez, e então você é um com os ressuscitados, pois esse é o seu propósito. Mas ele disse: vai e diga a eles quem eu sou, pois eu me tornei você. Ele não fingiu que se tornou você. Deus não fingiu que se tornou homem, ele se tornou homem. Então, quando você diz eu sou, é ele. Sem pretensão. É Deus. E assim como ele fez isso de maneira grandiosa, ele o faz dessa maneira limitada no mundo de César, e passamos da pobreza para a riqueza ou da riqueza para a pobreza. Então não faça o que meu amigo fez, deixe sua riqueza para trás e vá embora e passe 2 semanas em um pedindo arroz. Você nunca ganhará o reino dessa forma na eternidade, você não pode fazer isso. O que não atravessamos emocionalmente, não vivemos. E então se eu soubesse que poderia fazer isso. E então esta noite eu poderia dizer a ele: você realmente quer saber o que é ser pobre? Se ele ousasse me responder afirmativamente e me dissesse sim, eu gostaria de experimentar a pobreza, levaria apenas uma fração de segundo para tirar a foto da pobreza, e nenhum poder na terra poderia impedir que sua propriedade fosse para a sarjeta, nenhum poder na terra. Ele irá direto para a sarjeta e saberá o que é ser pobre. Então ele terá a emoção que sente que lhe faltou. Ele sente que experimentou todas as emoções do mundo. Essa é uma afirmação bem extravagante, mas foi o que ele me disse: todas as emoções do mundo, menos uma, e essa ele não teve a experiência da pobreza. Então, para ter isso, ele deixa seus milhões para trás muito bem protegidos. Ele sempre poderia enviar um telegrama para seus banqueiros para arranjar 1 milhão se quisesse no Camboja. Foi para lá que ele foi, para o Camboja. Tive o duvidoso prazer de conhecer o guardião da consciência do rei do Camboja na casa do meu amigo. Um homem santo. Então ele entrou no local e todos nós tiramos os sapatos, todos tinham que estar na presença dele sem sapatos, e, claro, esse meu amigo se abaixou e se prostrou. Minha esposa sabiamente encontrou a cadeira mais próxima para sentar-se confortavelmente. Ela disse: não vou me prostrar diante de ninguém. Então ela pegou uma poltrona grande e confortável. Havia apenas 2 cadeiras e ela pegou uma, e, claro, eu estava na presença de mulheres e não podia pegar a outra. Mas eu não me prostraria, fiquei descalço na presença dessa coisa. Ele era esse homem santo e tinha que sair em um determinado horário, tinha que voltar para seu lugar, porque tinha que acordar cedo para meditar e tinha todas essas conversas no dia seguinte. No minuto em que ele passou por aquela porta às 9 horas, eu disse à minha esposa: já tivemos estupidez suficiente por um dia, vamos lá, vamos. Pegue nossos sapatos e vá. Então chamei o mordomo e disse: e dê-me meus sapatos. Então todas essas pilhas de sapatos. Eu encontrei meus grandes. Então eu coloquei meus sapatos e o mais rápido que o carro podia ir antes que meu anfitrião voltasse, porque ele voltaria e nos contaria tudo sobre esse homem santo. Um falso dos falsos. Mas isso acontece em todo o mundo, não apenas naquela denominação, mas em todas as denominações. Isso não é Deus. Deus é nossa própria e maravilhosa imaginação humana, isso é Deus. Não há outro Deus. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. E não há outro Deus. Agora você pode colocar isso à prova.
Ele disse: venha me testar, me prove, e veja. Onde ele disse isso? No livro de Malaquias, o último do Antigo Testamento. Venha me provar e veja se eu não abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sobre vocês tão grandes que vocês não terão espaço na terra para recebê-las. Bem, como eu provaria isso? Agora somos informados no livro de Coríntios, o último capítulo de 2 Coríntios. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? Testem-no e vejam. Você é chamado para testar isso. Bem, se ele está em mim, e por ele todas as coisas são feitas e sem ele não há nada feito que seja feito, certamente eu posso testá-lo. Bem, meu amigo testou isso, como estou pedindo a todos aqui para testá-lo. Tudo o que você está fazendo é simplesmente fazer esses atos criativos. Você é o poder criativo. Você é Jesus Cristo, que é o poder criativo de Deus. E você simplesmente traz isso diante dos olhos da sua mente, configura em uma exposição de tempo, fração de segundo, isso é tudo. Você inspira e expira, e de repente você tem uma sensação peculiar e adorável, uma excitação, é uma sensação criativa, e então uma inspiração profunda, e cada átomo do seu ser explode. E está feito. Agora, não brinque com isso, apenas deixe. Você pode nem reconhecer sua colheita quando ela chegar. No caso dele, ela veio tão rápido que ele conseguiu reconhecê-la, o que é uma coisa adorável, pois agora ele a conhece mais profundamente do que qualquer outra coisa. Mas se a mesma coisa tivesse acontecido, digamos, 1 mês depois ou 6 meses depois, no intervalo, tantas coisas teriam acontecido que ele pode não ter relacionado a imagem externa dessa impressão que ele fez a coisa em si. Ele pode até negar que ele mesmo a plantou e negou sua própria colheita. No entanto, eu digo que essa é uma história verdadeira. Eu tenho a carta dele comigo. Não acredite em mim. Eu a tenho comigo, porque ela me impressionou muito ontem à noite. Eu estava sentado com todos os meus, como sempre faço quando não estou esperando convidados e não estou esperando ninguém, sentado na minha grande cadeira de couro lendo a Bíblia e sem uma meia no meu pé, com meus pés grandes saindo dessa maneira. E então, ele veio até a porta, tocou a campainha e minha esposa atendeu. Ele não quis entrar. Ele estava indo jantar, então ele simplesmente colocou esta carta na mão dela. Tenho certeza de que ele olhou para dentro enquanto descia. Ele teria visto aqueles pés enormes de 30 centímetros saindo sem sapatos. Mas pelo menos ele deixou esta coisa mais maravilhosa que eu posso compartilhar com você. Então, estou pedindo para você compartilhar comigo, como ele fez, que eu realmente posso excitar as pessoas. Porque o poder que eu sinto que possuo dessa forma é realmente mover a imaginação dos outros. Mas eu posso movê-la melhor se você compartilhar suas histórias comigo. Se eu lhe contar a mesma história repetidamente, fica tão cansativo quanto ele se cansou do mesmo formato. Agora ele está animado para sair e fazer algo totalmente diferente com o mesmo artista. Bem, se você me der suas histórias, então eu posso contar aos outros, e contar a história para você, e você fica ainda mais animado. Você vai para casa determinado a fazer algo a respeito. Então, esta noite, quando você for para casa, eu sei que você vai tentar. Posso lhe dizer, não levará mais do que 2 minutos. Você se senta em uma cadeira ou sobe em uma cama, constrói a cena que vai filmar e então fica animado porque é verdade. E então você aprenderá a arte de respirar. Eu não posso dar a você, é apenas algo que vem a você. É a inalação, exalação, inalação, mas você ainda não explode, para dentro e para fora, para dentro e para fora. E então você sente isso chegando. Você pode sentir a coisa chegando em você. E então, de repente, uma inalação profunda e tudo explode dentro de você. E como um ato criativo físico real, você não tem desejo de repeti-lo, nenhum. É exatamente assim. A sensação e a emoção são igualmente grandes para qualquer ato criativo físico, só que não tem a expressão física, apenas uma expressão psíquica, porque todo o seu corpo explode. Não se expressa em um estado físico, mas em um estado psíquico, estado espiritual.
Então eu citei esta noite, se você quiser escritura, o 3º capítulo de Êxodo, o 19º de Levítico, o 43º capítulo de Isaías, o 46º Salmo, o 24º de Lucas e o 11º de Lucas, e os outros que eu dei a você. Estas são as pedras fundamentais para construir o pensamento que eu quero dar a você esta noite. Toda coisa escrita sobre mim na lei de Moisés e os profetas e os salmos deve ser cumprida. E então, esse é o grande cumprimento, quando sua imagem é revelada dentro de nós. Essa é a grande história. Enquanto isso, nós duplicamos seu ato criativo em nosso mundo maravilhoso. Mas sua imagem real é Jesus Cristo e Jesus Cristo está em você. É onde ele vive, é quando ele entrou em você. Então Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta. Ele gemeu no espírito. Resposta de Neville. Ele gemeu no espírito? Dê-me uma seção maior da passagem. Pergunta. Eu li hoje e lamento não ter mantido o ponto. Eu deveria ter escrito. Acredito que foi no ponto em que ele estava ressuscitando Lázaro. Resposta. Foi quando ele chorou. Pergunta. Sim. Resposta. Bem, chorar é um estado emocional. Eu gostaria de usar toda a passagem daquele 11º capítulo para fazer justiça à sua pergunta. Você, sem dúvida, leu naquele livro reduzido a apenas citações das Escrituras. É um livro adorável e eu o recomendo, mas para tirá-lo do contexto dessa forma. Ele gemeu no espírito. Bem, eu acho que todos nós gememos no espírito aqui. Todo mundo geme. Há um momento de preocupação, um momento de apreensão, um momento disto, daquilo e do outro, que é gemer no espírito. Então vem aquele alívio, que de todos os prazeres é o mais intensamente sentido. Então o alívio vem depois de gemer no espírito. Se você está ansioso porque sua filha está atrasada. Eu sei que tive momentos de ansiedade com minha filha voltando para casa. Ela disse, papai, eu vou voltar para casa às 10h11, não a Vicky, 11h30, e disciplinada como eu acho que sou, a mente começa a ir para todo lugar. Então você ouve uma voz familiar surgindo e então não importa o que você possa ter entretido antes disso, esse alívio vem. Eu vi pessoas indo até a porta e de pura alegria. Onde você estava? Elas não queriam dizer isso de verdade, elas estão tão felizes em vê-los, mas está tudo reprimido. Isso é gemer no espírito. Pergunta. Neville, no mesmo livro, Jesus diz aos discípulos, estou feliz por não ter estado lá, para que vocês possam crer, em referência a Lázaro e sua morte. E bem, primeiro de tudo, naquela história ele disse que estava dormindo. Essa é a primeira parte da história, ele apenas dorme, vou despertá-lo. E então ele disse, Lázaro está morto. João 11 versículo 11,14. Bem, esse é um drama que nos leva. Primeiro de tudo, estamos dormindo aqui. Não percebemos, mas estamos. O sono das Escrituras é tão profundo que é comparado à morte, então ele o comparou à morte. Agora ele mostra nesta história uma restauração. Isso não é ressurreição, é restauração, onde o indivíduo que morreu neste mundo, porque ele já estava morto de qualquer maneira, ele parte deste mundo em relação aos outros, mas ele é restaurado em relação a si mesmo, não àqueles deste lado do véu. Ele é restaurado à vida apenas para morrer novamente, porque o homem continua até que ele seja ressuscitado. A ressurreição é uma verdadeira partida desta era, onde você entra naquela era, mencionada no 20º capítulo do livro de Lucas. Onde nesta era o homem procria e nasce, mas aqueles que são considerados dignos de alcançar aquela era, para a ressurreição dos mortos, eles não procriam nem nascem, porque eles são agora filhos de Deus e filhos da ressurreição, Lucas 20 versículo 34. É quando Cristo é completamente formado no homem, e ele é um com seu Pai que é Deus. Ele é Deus. Mas aqui, estamos usando essas vestimentas e elas parecem morrer, mas elas não morrem de verdade. Elas parecem morrer, mas no que chamamos de morte elas são restauradas à vida apenas para viver,
como estamos vivendo aqui, para morrer novamente. Esse processo continua como uma forma de desenvolvimento da imagem que Deus está desenvolvendo, que é Ele mesmo. Então ele disse: Ele está morto, mas antes disso ele disse: Ele está dormindo. E como nos é dito em Efésios: Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Então ele o chama de um dorminhoco e ainda o chama de ressuscitado dentre os mortos. Eu sei que no meu próprio caso, quando acordei dentro do meu crânio para descobrir que estou em uma sepultura, estou em um sepulcro, e o sepulcro é meu crânio, não tive nenhuma sensação além de, bem, alguém deve ter pensado que eu estava morto para me colocar aqui, pois estou em uma tumba. A caveira é uma tumba, e eu me encontrei em meu crânio. Eu sabia que a caveira era uma tumba. Eu estava totalmente acordado como estou agora, e a caveira parecia relativa a mim em pé nela, digamos, metade do tamanho desta plataforma. Estou em meu crânio e sei que é um sepulcro. Bem, ninguém é colocado em um sepulcro a menos que alguém o tenha pensado morto, então alguém que me colocou lá pensou que eu estava morto. Bem, Deus me colocou lá. Eu sou a semente de Deus. A semente de Deus deve cair no chão e morrer antes de ser vivificada, o mistério da vida através da morte. Então aquele chão em que caiu era meu crânio. Esta é a grande terra em que a semente de Deus, o poder criativo de Deus, caiu, e é um com Ele mesmo, portanto, é Eu Sou. Porque, seu nome é Eu Sou para sempre, então o que caiu era Eu Sou. Então eu soube que quando acordei em meu crânio que eu sou. Então eu saí na forma de um ser nascido, com todas as imagens das Escrituras ao meu redor para apoiar a reivindicação do meu nascimento do alto. Por hoje é só. Boa noite. Gratidão por compartilhar este momento comigo. Se esse áudio trouxe algo especial para a sua vida, curta e compartilhe para que outros também possam se inspirar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar conteúdos que iluminam e transformam. Se quiser contribuir com meu trabalho, venha fazer parte do clube de membros. Muito obrigada. Que a paz e o amor de Deus estejam sempre com vocês. Até o próximo vídeo.